Bom, bom dia para você que está aqui nos acompanhando pelo YouTube. Nós estamos hoje no dia 7 de abril de 2026, mais um Upgrade Pray, né? Nosso culto de terça-feira, e eu agradeço a tua presença. A gente já passou pelos momentos de louvor e adoração através da oração. Mais que louvor e adoração através da oração. Georgia, você pode ir? Isso, obrigada. E eu agradeço a tua presença aqui conosco. Se você quer fazer parte, está mais perto, clique aí no botãozinho de se inscrever no canal. Tem também o link para você fazer parte do grupo e estar aqui com a gente. Hoje nós temos aqui nossa pregadora, nossa mensageira, a Geórgia. Eu estou muito feliz, Geórgia, por você ter aceito o convite, por você estar aqui. Só para explicar um pouquinho, Geórgia é uma amiga, né, uma pessoa muito especial. Nós somos da mesma cidade, né, de Montes Claros, aqui em Minas Gerais, e a gente se conheceu quando a gente tocava na orquestra, né, Orquestra Vitória. Foi muito bom aquele tempo e trouxe muitos frutos muito bons para mim, né? Inclusive essa amizade que eu fiz. Depois ela foi embora, né? Deixou a gente, foi para o Rio de Janeiro para estudar e hoje ela é uma doutora, né? Graças a Deus. E depois eu também fui, né, para São Paulo, casei. A gente ficou muito tempo sem se ver. E de vez em quando a gente se encontra lá em Montes Claros, e é muito bom sempre encontrar com ela. E, Georgia, muito obrigada, viu, por ter aceito, que o Senhor possa te usar mais uma vez. E esses momentos que se seguem, aí são seus. Bom dia. Desta vez, Ó, você vai ter que, acho que tem dois áudios ligados, porque você está com duas contas aqui, você desligue um aí. Agora liga o seu. Você tá, agora está desligado. está me ouvindo? Sim. Aí, eu tirei um aqui, porque a edição dá algum problema, e eu vou seguir nesse aqui. Eu espero que dê tudo certo. É um Vai, prazer sim. estar aqui participando do Upgrade. E obrigada, Josi, pelo convite. Realmente uma amizade muito boa, né? De boas lembranças lá de Montes Claros. E uma pena que a gente não se encontra muito, né? Mas é, indo aí, base nessa oração de Josi, uma oração muito bonita, né? Em que ela invocou muito a Deus, o Espírito Santo, para que nós sejamos guiados, para que nós estejamos com o coração aberto a Deus. Hoje, o título da minha mensagem é Tocando o Céu. De que forma a gente pode tocar o céu? O primeiro convite que está na Bíblia de participação de Deus com o seu povo se encontra em Gênesis 2, 1 e 2. Nessa passagem, quando Deus estabelece o dia de sábado como um dia de adoração, ele faz o grande chamado para o seu povo. O chamado que cumpre uma missão, que cumpre um propósito, que foi o motivo da criação. Deus nos criou para adorarmos a Ele. Nós somos seres criados e adoradores. No livro de 1 Crônicas, no capítulo 16, 29, está escrito: Adorai o Senhor na beleza da santidade. Esse verso depois se repete no livro de Salmos, no Salmo 96 e no Salmo 105, e aí expressa que Deus é um Deus santo, e por isso ele merece a nossa adoração, a nossa contemplação, a nossa devoção, o nosso reconhecimento, a nossa honra a Ele.
E quando Deus chama o seu povo para adorá-lo, é um chamamento de obediência, é um chamamento de exclusividade. Na lei moral, que se divide, a lei moral são os 10 mandamentos, né? Que se divide em duas partes. A primeira parte fala sobre a adoração da relação entre Deus e o seu povo. O primeiro mandamento está escrito, né? Não terás outros deuses diante de mim. E o segundo é um complemento deste primeiro, né? Não farás para ti imagem de escultura. Ali, Deus estabelece quem Ele é, o motivo da adoração, e pede que nós sejamos zelosos. Da mesma forma que Ele é um Deus zeloso, é um Deus que cuida, que quer exclusividade, Ele também nos chama. E eu gostaria de explorar um pouquinho mais a adoração ao longo da Bíblia e como ela vai se relacionando, inclusive com o projeto de salvação, porque hoje em dia nós vivemos em um mundo com muitas distrações e o mundo, além dessas distrações, né, o inimigo vai colocando cada vez mais meios, mecanismos de nos afastarmos da verdadeira adoração. Graças a Deus, o Evangelho está sendo espalhado, está sendo expandido. Hoje, infelizmente, nós temos religiões com alguns ensinamentos aí que não são tão do agrado de Deus e que acabam mesclando. E nós, que somos a última geração, né, a geração de adoradores que já está ali vivendo o cumprimento das profecias, né, as mensagens angélicas, nós temos que ter esse relacionamento em espírito e em verdade e de forma clara e distinta, não só porque Deus requer de nós essa adoração, mas também como forma de testemunhar quem Ele é. A verdadeira adoração começa porque Deus busca os seus adoradores. Em João 4, 23, está escrito: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Desde a criação, a gente vê que é Deus que faz um movimento de busca em relação ao homem. E quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam na face do Senhor. E quando foi na viração do dia, Deus foi visitá-los no jardim e eles estavam escondidos. Apesar de sabedor disso, Deus o buscou onde estás, né? Então, a busca por adoração também parte de Deus. E Ele quer que nós estabeleçamos, né, esse diálogo com Ele para restaurar essa intimidade que foi perdida pelo pecado, né? Foi perdida quando o pecado entrou. A adoração também significa, como eu já disse um pouco, a relação de exclusividade com Deus. No segundo mandamento que fala, né, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, porque eu sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, esse sentido aí de zelo é como se fosse assim, um ciúme, não da forma como a gente entende o ciúme hoje nesse sentido de uma possessão absurda, mas como um cuidado. E por que Deus intima o seu povo a isso? Porque Ele é libertador. Os versos introdutórios dos 10 mandamentos está escrito, né? Que Ele nos livrou de todo mal
que havia de toda a escravidão egípcia. Então, Deus é libertador. Ele nos tirou da terra do Egito, da escravidão, escravidão do pecado, escravidão também dos deuses, né? Eles viviam ali, de certa forma, um paganismo e acabava misturando ali um pouco as religiões. Porque Deus também é misericordioso. O nome dele não deve ser tomado em vão. E ele é fiel. Além disso, a adoração é tão importante que mais adiante a gente vê no quarto mandamento que ele separou um dia exclusivo. Quando Deus abençoou o dia do sábado, ele o tornou especial e o santificou. Reforça aí essa questão de separação desse dia. E é um dia em que ele nos proporciona descanso nele. E o que significa esse descanso? É que nós podemos nos deleitar na presença dele, contemplar os seus atributos, e através da contemplação a gente vai sendo transformado à sua semelhança. A adoração também, ela está relacionada à salvação. Lá em Apocalipse 14, 7, na primeira mensagem angélica, está escrito: temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu e a terra e as fontes das águas. É bem clara a mensagem de adoração a Deus aí. E esse povo remanescente, esse povo que aguarda a vinda do Senhor, que abrevia a volta do Senhor, e eu espero que haja em todos nós aqui esse desejo de fazer parte desse povo, nós devemos honrar o seu nome, porque o seu juízo chegou. Então, Deus ele vai concretizar o plano de salvação. Já foi concretizado na cruz, mas agora vem a outra parte relacionada à salvação, que é o seu juízo. E a segunda parte desse verso retoma lá qual o motivo da adoração. Aquele que fez o céu, o mar e as fontes das águas. Então, assim, é bem claro que por Deus ser o nosso Criador, Criador de todo mundo e também mantenedor e Salvador, nós devemos dar a Ele a nossa primazia, a nossa exclusividade, a nossa adoração. E a adoração também é uma fonte de reavivamento e reforma. Em Isaías 6, de 5 a 8, está escrito: então disse ele, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, retirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Isaías tem essa visão que ele vê do Senhor, ele contempla a santidade do Senhor. E ao contemplar a santidade do Senhor, ele se defronta com a iniquidade própria, com os próprios pecados. Isso também reflete o quão nós estamos dessemelhantes com a mancha do pecado daquele que nos originou. Na criação, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o pecado manchou essa semelhança. Nós continuamos ainda semelhantes a Deus, mas não na sua plenitude, não na sua perfeição. E quando ele se dá conta disso, ele se preocupa com o estado de pecaminosidade. Mas, por ser uma condição em que ele se vê perdido, logo Deus estende para ele a salvação, que está descrita aí com a
questão da brasa tocando a boca dele. E a partir desse momento, ele é perdoado. A partir do momento que ele vive o perdão, né, que ele recebe esse perdão, ele se transforma e ele se torna capacitado para realizar a missão do Senhor. Então, a adoração é um ponto de reavivamento, de reforma e também nos prepara para a missão. E a missão também é um ato de adoração. Outro aspecto também da adoração é que ela continua por toda a eternidade. Os anjos, eles são seres adoradores e eles temem e reverenciam de uma forma tão esplêndida essa grandiosidade, essa santidade do Senhor, que os anjos cobrem a face quando honram o Senhor, quando glorificam o seu nome. Em Isaías 66, 22 e 23 está escrito: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, aqui, o Espírito confirma, por meio do profeta, que a adoração e a observância do sábado continuarão por toda a eternidade. Então, foi estabelecida no Éden, perpassa todo o contexto bíblico e vai continuar por toda a eternidade, a qual nós aguardamos para contemplar o Senhor face a face. Esses dois atos divinos, né, que são a criação e a redenção, são o fundamento da adoração no céu. Outro ponto também é que a adoração é um ministério centrado em Deus. Em Lucas 4:8, que descreve a tentação de Jesus no deserto, uma das respostas do Senhor ao inimigo descreve o seguinte, este verso: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. É que a gente vê novamente essa questão da exclusividade. Não há interferência. Nada deve tomar o lugar do Senhor. Devemos dar a Ele o nosso melhor, a nossa primeira e única e melhor devoção. Eu acho muito interessante o programa, né, que a Igreja Adventista estabelece todo ano, né, como a abertura do ano eclesiástico, das atividades eclesiásticas, são os 10 dias de oração e jejum. Neste ano, houve uma mudança, né, são 10 dias de oração e 365 dias de clamor, mas continua. E esse é um projeto que derivou de um outro, em que estabelecia a primeira hora do dia como hora de devoção a Deus. Outro aspecto da adoração é que ela é uma reflexão como conhecer a Deus. O Salmo 17:15 está escrito: na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Então, ao contemplar Jesus, nós vamos o quê? Satisfazendo o nosso anseio, satisfazendo a nossa busca por Ele e vamos também nos transformando. A adoração é essencial e, embora muitas vezes na igreja nós tenhamos uma certa preocupação com o ministério se envolver, o que fazer, qual é o meu dom, qual é a minha missão, o meu propósito, a adoração é um ministério dado a Deus para todos os seus filhos. E todos nós louvamos a Deus quando nós oramos, quando nós buscamos a intimidade com Ele, em espírito e em verdade. E, embora, às vezes, as circunstâncias possam mudar, né, como nós vivemos aí na pandemia, ou às vezes, por exemplo, uma pessoa, como o Josi citou aqui, né, algumas pessoas estão hospitalizadas,
não podem frequentar uma congregação, o culto de adoração, ele é vivido na sua intensidade e plenitude, na sua mais íntima convivência com Deus, porque só Deus nos sonda, só Ele sabe o que perpassa dentro de nós. Então, a adoração verdadeira é aquela quando a gente se derrama diante de Deus e deixa o Espírito Santo agir. É meu desejo, passe de Deus a cada dia, tornando Ele como o único Deus das nossas vidas e dando a Ele a nossa primazia de tempo, as nossas ações, os nossos pensamentos, e que a gente não se molde com os padrões do mundo, para que a gente conheça e também viva na perfeita vontade do Senhor. Neste momento, eu vou orar para nós encerrarmos. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por este momento, por nossos amigos, e que nós possamos, e que nós podemos, na verdade, tornar o Senhor como a nossa primeira busca do dia, a nossa primeira renovação, nosso primeiro contentamento. Ó Pai, somos nossos corações, limpe as arestas dele, e não permita que nós vaguemos com dúvidas ou dividindo a atenção com as distrações, com as muitas preocupações, as muitas tarefas do dia a dia. Que a gente coloque a nossa vida em tuas mãos, porque só o Senhor é o único verdadeiro Criador, digno de toda a nossa honra, de toda a nossa devoção, de toda a nossa contemplação. Que nós possamos adorar o dia a dia, Pai, e começar aqui e continuar da tua face presencialmente. Por favor, esteja com todos nós, esteja com os pedidos aqui feitos e também receba os nossos agradecimentos. Que nós sejamos, ó Pai, o melhor por ti, para ti e em ti, todos os dias da nossa vida. Por isso, nós pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu me despeço aqui de você que está nos assistindo pelo YouTube. Até o nosso próximo encontro.